Devocional Diário, série Confiança, primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte. Companheiros diários de devocional, de oração, sempre bom nos reunirmos para orarmos e para meditarmos na Palavra de Deus. Quero começar com vocês, a partir de hoje, indo até o 5º episódio, portanto, nesses próximos 5 devocionais diários, uma série sobre o assunto confiança. Você que me acompanha diariamente já percebeu que temos adotado esse modelo de séries de determinados assuntos para aprofundarmos bastante, meditarmos e aplicarmos em nossos caminhos os vários temas que Deus tem trazido e inspirado para que a gente compartilhe aqui contigo. Milhares de irmãos no Brasil e no mundo têm sido profundamente edificados com esses devocionais. Eu espero que você desfrute e compartilhe desses momentos. Quero encorajá-lo a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis para que mais gente seja edificada como eu e você temos sido. Vamos começar hoje nesse primeiro episódio dessa nova série de devocionais diários sobre confiança, falando sobre a confiança como base dos nossos relacionamentos. Para tanto, eu separei o texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Vamos ler e meditar na palavra de Deus. Confiança como base dos nossos relacionamentos. O texto de 2 Coríntios 7, versículo 16 diz: Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Me chamou bastante a atenção o fato de que Paulo demonstra afeto, alegria pelo povo da igreja de Coríntios. Ele demonstra esse afeto por causa da vinda de Tito e pelo bom efeito da primeira carta entre os coríntios. Ele vai recebendo as notícias e aquilo produz no coração dele gozo e alegria. Interessante, e por que me chamou a atenção? Porque Paulo sempre nos passa a impressão de ser um cara duro, brilhante, mas meio ranzinza, genioso, altamente produtivo, não é mesmo? Mas aqui nessa fala ele comunica essa candura, essa doçura, esse afeto, essa alegria ao povo da igreja de Coríntios. E se você verificar o versículo 4 desse mesmo capítulo 7, e aqui utilizando uma outra tradução, a Almeida século 21, da editora Vida Nova, ele fala assim: a minha confiança em vós é grande, e eu me orgulho muito de vós. Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. E se a gente for para a tradução que eu utilizei, a ACF, que é a base das nossas meditações, nesse texto aqui repetindo que eu comecei lendo, o versículo 16, ele fala: regozijo-me, alegro-me, de em tudo poder confiar em vocês. Obviamente, como eu já propus no início desse devocional, eu não vou falar da segunda carta de Coríntios com vocês aqui, nem do momento fofura do grande apóstolo Paulo, mas da confiança que ele menciona por aqueles irmãos daquela igreja. Nesses próximos dias nós vamos tratar sobre confiança. Detalhe é que não falarei sobre a confiança para com Deus, mas da confiança de uns para com os outros, entre nós, entre pessoas. Segundo os dicionários da língua portuguesa, confiança é segurança íntima de procedimento, crédito, fé, ou ainda crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade de outrem. Finalmente, um outro dicionário ainda diz que confiança é credibilidade, sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com que se mantém relações de amizades ou negócios. Grandes definições, hein? Antes de avançarmos, eu quero fazer uma nova observação, uma outra pequena observação. Assim como eu disse que não vamos tratar aqui da confiança para com Deus, mas entre pessoas,
Também quero observar que para não haver nenhum receio da sua parte, meu irmão e minha irmã, e nenhuma confusão com o sentido do texto de Jeremias 17:5, que diz que é maldito o homem que confia no homem. Quero dizer que não se trata de sermos desconfiados, o sentido desse texto de Jeremias. Quando alguém pensa, maldito o homem que confia no homem, ali não está falando para a gente desconfiar de todo mundo. O sentido ali é outro. Tem a ver com autossuficiência, com não depender de Deus, com confiar na sua própria força, na sua humanidade mortal. Tá ok? Jeremias 17:5, onde fala que maldito o homem que confia no homem, não está estimulando a desconfiança mútua, mas está desestimulando que a gente confie em nós mesmos, nas nossas forças, na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa humanidade. Só por essa introdução desse primeiro episódio já deu para ver que esse tema é para lá de relevante e essencial na busca de fortalecer os nossos relacionamentos. Aliás, relacionamentos são sempre desafiadores. Então nós precisamos de tempo em tempo tratar entre nós, entre nossas famílias, igrejas, comunidades, bairros, empregos, o tipo, o modelo, a profundidade dos nossos relacionamentos. Precisamos falar de se sentir pertencente, de acolher, de aliança, de perdão, de transparência, de fragilidade. E tratar de confiança é fundamental para termos relacionamentos saudáveis, fortes, verdadeiros. Aliás, confiança é algo fácil de se perder e que em muitos casos nós já perdemos. O diabo vai ficar minando o tempo todo e sem confiança os relacionamentos ficam artificiais, superficiais, não são legítimos. Precisamos falar sobre esse assunto. De novo, repito, não vou falar da confiança em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, mas na confiança de uns para com os outros, entre nós, entre gente, entre irmãos, entre familiares, entre amigos, entre pessoas, entre lideranças de igrejas. Isso precisa ser base dos nossos relacionamentos. Já vimos que isso não se trata de trazer uma confusão com base naquele texto de Jeremias, que amaldiçoa a confiança do homem no próprio homem, o sentido ali é outro. E agora nós estamos então iniciando essa jornada que eu tenho certeza vai edificar muito a minha e a sua vida. Te encontro então no próximo episódio dessa série sobre confiança. Deus te abençoe. Devocional diário, série Confiança, segundo episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, prezado ouvinte, voltamos a nos encontrar para mais um devocional diário, onde temos tratado a série Confiança, o assunto confiança, nessa série de 5 episódios. Hoje, no segundo episódio dessa série, quero falar sobre o poder da confiança. E para tanto, eu separei o texto de Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, dos versos 16 ao 17, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O poder da confiança. Meus irmãos, na Bíblia existem centenas de histórias que comunicam o valor, a necessidade, o resultado e a bênção da confiança. Vamos lembrar alguns? Pense na história de Noé, narrada no livro de Gênesis. Um camarada com mais ou menos 600 anos de idade é desafiado a construir um barco de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura,
porque viria uma tempestade de 40 dias de duração e com isso uma inundação que destruiria toda a terra. Detalhe, sem nunca ter chovido até então uma gota sequer. Precisa ou não precisa de confiança para entrar nessa? Lembrem da história de Abraão, narrada em Gênesis 22, um camarada com idade avançada e com uma mulher estéril. Deus manda um filho mediante uma promessa. E num contexto confuso, pois Abraão tenta dar uma forcinha para Deus, como a gente costuma querer fazer, ele produz, entre aspas, Ismael. Aí chega o filho da promessa. A história de Ismael podemos falar depois. E de repente, Deus manda sacrificar esse filho. E o pior, ou melhor, ele obedece. Deus proverá, lembra dessa frase? Esse camarada confiava em Deus, não? E Pedro? A história dele, desse ponto que eu quero destacar da vida de Pedro, narrado em Mateus 14, 29, numa madrugada, na quarta vigília da noite, em meio a uma tempestade, ventos contrários, Jesus chama Pedro para encontrá-lo. Pedro vai. Detalhe, Jesus vem andando sobre o mar. Pedro deveria ir andando até ele, e ele foi. Apesar de começar a afundar no meio do caminho, e isto sempre é o que a gente precisa destacar nessa história. Aliás, isso sempre é o que as pessoas destacam nessa história, né? Que Pedro afundou. Mas ele foi, isso que importa. Quanto tem que se confiar em alguém para fazer isso? Sair do seu barco no meio de uma tempestade e andar no mar. E a história de Jonatas e Davi, narrada lá em 1 Samuel, amigos. Confiança que leva um a compartilhar o seu melhor com o outro. Eles fizeram um pacto, Jonatas deu sua capa a Davi, ele compartilha sua realeza ali. Ele deu sua armadura, que significava sua graduação, suas patentes, seus status. Ele compartilhou sua espada, suas armas, sua proteção, o seu arco, que eram seus diferenciais, a sua habilidade. E o seu cinto, que protegiam áreas vitais ali na região lombar, vitais de uma guerra que, se acessadas, matariam o soldado, a pessoa. Portanto, ele compartilha sua proteção, sua vida. E o texto de Noemi e Ruth, parentes, nora e sogra, uma declarando para a outra, numa expressão de confiança que leva uma a seguir a outra, a andarem juntas a qualquer custo. Sabemos da complexidade desse tipo de relacionamento entre noras e sogras. Ruth abre mão do seu povo, portanto da sua cultura, da sua fé, portanto do Deus dela, porque ela fala, meu povo é o teu povo, meu Deus é o seu Deus, do seu destino, porque ela fala, onde quer que tu fores, do seu lar, porque ela diz, onde quer que pousares, e até onde? Até morrer, até o fim. Ruth abre mão, confiança que gera renúncia, e tantas outras histórias, meus irmãos e irmãs, fantásticas que a Bíblia mostra e que evidenciam o poder da confiança nos relacionamentos. Se a gente se lembrar dos 37 valentes de Davi, se a gente lembrar dos homens que desceram enfermo numa cama pelo telhado na sala onde Jesus estava, quantos obstáculos, quanto eles precisaram confiar uns nos outros para beneficiar o amigo deles paralítico. E Abissai, história narrada em 2 Samuel, que matou um gigante chamado Isbi-Benob, cuja lança desse gigante pesava 4 quilos. Ele ia matar Davi, que estava ali cansado na peleja. Abissai percebeu e matou o gigante. E a história de Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, relacionamentos permeados por confiança, que geravam legado, discipulado, parceria, realização. Moisés diante do Mar Vermelho, Elias e Eliseu, confiança que deixa uma herança, um legado, a ponto de Eliseu pedir porção dobrada do que havia sobre Elias e lhe é concedido. E aquele menino que entregou seu lanchinho, 5 pãezinhos e 2 peixes, para o discípulo levar a Jesus, que o multiplicou. Quanta confiança nessas histórias, quanta confiança para tomar determinadas decisões. Não estamos falando de coisas triviais, comuns, corriqueiras. O fato é, meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte e prezado ouvinte, que não se pode desprezar a necessidade de confiança em nossos irmãos e irmãs, assim como não se pode desprezar um pneu furado. Em algum momento você vai precisar parar para resolver isso. Te encontro no próximo episódio dessa série sobre confiança. Até lá, Deus te abençoe. Devocional Diário, série Confiança, 3º episódio.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o terceiro episódio da nossa série sobre confiança nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Temos tratado sobre esse poderoso, esse precioso, esse necessário assunto, confiança entre pessoas, nestes dias, nesses 5 episódios. Hoje é o terceiro de mais uma série devocional da Bíblia JFA. Hoje nós vamos falar sobre os problemas gerados pela falta de confiança. Para tanto, eu separei o texto de Amós, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler e depois meditar. Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Irmãos e irmãs, pensando sobre confiança, nós precisamos entender que a falta dela produz relacionamentos fracos. Quero narrar com vocês aqui, listar, pensar em problemas que a falta de confiança nos relacionamentos produzem. Assim como a falta de cálcio no organismo produz ossos fracos, falta de confiança nos relacionamentos produz relacionamentos fracos, frágeis, vulneráveis, que se quebram facilmente. Você já viu alguma pessoa com osteoporose? Os relacionamentos fracos produzem uma igreja fraca. E nesses ambientes, as fortalezas do inferno prevalecem. A falta de confiança nos relacionamentos, meu irmão e minha irmã, produzem distanciamento, incredulidade, maledicência, maus juízos acerca do outro. Sempre se fica na defesa, achando que a pessoa está mal intencionada. Produz falsidade e desrespeito, frieza e apatia e isolamento. Você conhece ambientes em que você facilmente identifica esses sintomas? Certamente ali há desconfiança. Sem confiança uns nos outros, nós vamos ser uma família, um time, uma igreja talvez, uma empresa pobre, medíocre, doente. Um ambiente de gente complicada, amarga, triste e, sobretudo, infrutíferos. Sem a confiança não vai haver ruptura. Aliás, não vai haver unidade, vai haver rupturas e divisões. E dificilmente se produzirá alguma coisa consistente e relevante. Sem a confiança nas pessoas, não vai haver a entrega, a cumplicidade, o compartilhamento, a submissão, a autoridade. Não vai haver transparência nem aproximação, muito menos lealdade ou boa vontade. Nos ambientes onde reinam a desconfiança, imperam também uma crítica ácida, dura, exacerbada. E sem a confiança as pessoas não vão ser curadas, porque nunca vão abrir seus corações, vão ficar sempre na superficialidade. E a Bíblia diz que confessar as culpas uns aos outros é uma condição básica para haver cura. Quem pode compartilhar suas dores sem confiar? Sem a confiança não vai haver unidade, comunhão verdadeira e nem relacionamentos fortes permeados de amor. Pensando no texto de Amós, eu creio que é quase impossível andar junto sem confiança. Nem preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que por ser algo tão vital, o diabo vai bater forte nesse fundamento, não é mesmo? Aliás, reflita aqui comigo. Você já perdeu a confiança em alguém? Seja na igreja, na liderança, nos seus pastores, no ambiente de trabalho, no familiar. Nós perdemos a confiança quando nós somos traídos, quando nós nos decepcionamos, quando alguém falha, quando alguém mente, quando descobrimos que fomos manipulados, usados, quando fomos rejeitados ou humilhados e desprezados, entre outros motivos. Portanto, os relacionamentos eles precisam ser nutridos com água boa, com luz, sal, amor, carinho. Isso é adubo para não serem corroídos, brotando desconfiança. Além de perder a confiança, há coisas também que impedem a construção de confiança. Uma delas é o orgulho. Quando a pessoa não abre o coração e fica na defensiva, ninguém pode saber o meu problema, a minha fraqueza. Quando as pessoas têm muita dificuldade com isso,
não digo expor sua vida na primeira capa de uma revista ou um jornal, mas no fórum correto. Claramente, as pessoas que possuem essa dificuldade por conta do seu orgulho possuem lutas, problemas, mas não abrem. E dificilmente vão construir pontos de confiança. Outra questão que impede a confiança, que impede a construção de confiança é o aproveitadorismo. Pois quando as pessoas se relacionam por aquilo que os outros têm, possuem ou são, e isso é descoberto, aí torna-se impossível confiar outra vez, não é mesmo? Entre outros fatores que impedem a construção de confiança, além de orgulho e aproveitadorismo, estão também a timidez, os temperamentos mais introvertidos, fechados. Como confiar em alguém assim? Ou se abrir para confiar em alguém, se eu sou tão fechado em mim mesmo? O sentimento de superioridade, a autossuficiência, a riqueza, por incrível que pareça, impede a construção de confiança. Ele quer tirar proveito de mim. Estou me relacionando com ele porque ele é rico. A falta de humildade impede construir confiança. A falta do Espírito Santo nem se diga. Já vimos quantos problemas podem ser gerados pela falta de confiança, não é mesmo? Voltaremos no próximo episódio dessa série com mais reflexões sobre o tema confiança. Deus te abençoe e até lá. Devocional Diário, série Confiança, 4º episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 4º episódio dessa série sobre o tema confiança nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA. Hoje eu quero falar sobre as coisas que destroem a confiança. Ontem, no 3º episódio, falamos daquilo que pode dificultar a construção de confiança e também de fatores, situações que nos fazem perder a confiança. E hoje eu quero falar daquilo que pode destruir a confiança construída existente. Texto de Provérbios capítulo 26, dos versos 24 ao 26, diz que aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo ele encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, não confies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, e a sua maldade será exposta perante a congregação. Que texto forte! Há coisas que destroem a confiança. Nesses dias temos refletido sobre a confiança como base nos nossos relacionamentos. No 1º episódio. No 2º falamos sobre o poder da confiança. No 3º falamos sobre os problemas gerados pela falta de confiança. E hoje eu quero asseverar as coisas que podem destruir confiança. Entre tantas outras eu relacionei aqui a mentira. Como confiar no mentiroso? Como confiar baseado em mentira? A traição, a falta de transparência, o roubo, os conflitos, as brigas, a inconstância, a falta de personalidade, as tiranias, as agressões físicas e verbais, a manipulação, os interesses próprios, as vaidades, invejas, ciúmes, a competição, as porfias e inimizades, a falsidade. Tudo isso destrói a confiança. Se você já identificou isso em alguém, certamente você tem dificuldades em desconfiar, em confiar nele ou nela. Se você já identificou essas coisas no ambiente, certamente você não confia. Outros fatores que destroem a confiança: a imprudência, a imperícia, a negligência. Você confiaria num médico que, por conta dos seus erros, da sua imperícia ou da sua negligência, já perdeu vários pacientes na mesa de cirurgia? Para dar um exemplo, nada contra os médicos. Você confiaria num piloto que já impôs à sua tripulação, aos seus passageiros num voo, recorrentes situações de pânico e que não é devidamente gabaritado para aquela função? Exemplos aleatórios eu estou dando, situações hipotéticas. Acredito que na aviação nem isso seja possível, né? Pelo menos na aviação regulamentada, comercial.
só para tentar construir aqui contigo exemplos. Há coisas que destroem a confiança, falta de estrutura, incompetência, má reputação, fofoca, fuxico, mexerico, maledicência, a lascívia, a imoralidade, o pecado. Eu quase poderia dizer, meu irmão e minha irmã, que a desconfiança, que é o resultado da destruição da confiança, é um demônio. Não afirmo que seja porque a Bíblia não diz assim. Mas em contrapartida, oposto disso, confiar é uma bênção. É uma virtude, eu diria que é quase um dom. Assim como falamos das coisas que destroem a confiança, eu quero falar daquilo que a confiança produz. Entre outras coisas, ela produz relacionamentos vigorosos e frutíferos. Ela produz saúde física, espiritual. Ela produz descanso e liberdade, porque eu posso ser eu mesmo e até errar. Ninguém vai ficar me julgando, eu confio naquele ambiente. Ela produz paz, porque eu não preciso ficar na defensiva o tempo todo. Ela produz sanidade mental, acaba o estresse, a paranoia, a obsessão, a maquinação do mal o tempo todo. A confiança produz unidade, isso é fundamental. Ela produz o mutualismo, um ao outro. Ela produz doação, entrega, abertura, compartilhamento e, consequentemente, a cura. Porque quando a gente confia e abre o nosso coração, a cura brota. Ela produz socorro, ajuda, suporte. Ela permite a cobertura e logo proteção. A confiança produz diálogos ou até discordâncias saudáveis e necessárias, e as coisas são resolvidas nesse contexto. Ela produz resiliência, porque eu confio, então eu resisto firme e volto sem me destruir. Ela capacita a andar a segunda milha, dar outra face. Ela propicia o perdão e a reconciliação. Ela produz restaurações poderosas. A confiança comunica amor, aceitação, acolhimento e ela oferece oportunidades de recomeços. A confiança, meu irmão e minha irmã, ela produz ambientes propícios ao movimento do Espírito Santo, à adoração verdadeira, ao avivamento, ao poder, ao fluir, à manifestação da glória de Deus, à manifestação dos dons, ao mover sobrenatural do Espírito Santo. A confiança, eu digo ainda que ela é poderosa e libertadora. Ela fortalece, ela alavanca qualquer obra, projeto ou empreendimento. E ela é luz que espanta e afasta as trevas do nosso meio. Uau! Como a confiança é importante. Eu encontro você no nosso próximo episódio, último episódio dessa série sobre confiança. Até lá, Deus te abençoe. Devocional diário, série Confiança, 5º e último episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, campeão, campeã, vencedor, vencedora. Em tempos em que as pessoas maratonam as séries nos seus canais prediletos, na sua TV por assinatura, eu quero louvar a Deus pela sua vida por maratonar uma série de algo que é eterno, a Palavra de Deus. Nesses dias, temos tratado sobre o tema confiança. Falamos sobre a confiança como base dos relacionamentos, falamos sobre o poder da confiança, sobre os problemas gerados pela falta de confiança, falamos das coisas que destroem a confiança e hoje, nesse 5º e último episódio da série sobre confiança, quero falar sobre restauração da confiança, restaurando a confiança. Se você perdeu algum dos episódios, volte aí no canal. Verifique não só esse, mas todos os episódios de todas as séries de assuntos e temas devocionais que diariamente compartilhamos aqui e crescemos juntos, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas
esse conteúdo devocional diário. Vamos então para o nosso 5º e último episódio, falando sobre restaurando a confiança. Eu separei o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz que no amor não há temor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o temor, ou lança fora o medo, porque o medo, o temor, tem consigo a pena, e o que teme, o que tem medo, não é perfeito em amor. Que texto magnífico! O amor lança fora todo medo. Queridos e queridas, falamos nesses dias muito sobre confiança, e há muito ainda o que ser falado. Eu sei que não é algo simples e fácil, mas é perfeitamente possível, sobretudo motivados pelo amor e na força do Espírito Santo. Nesse último episódio, onde eu quero propor a restauração da confiança, eu quero te lembrar que a confiança, ela é a base da aliança. E quando estamos em aliança, vamos longe. Construímos, conquistamos, realizamos, vencemos, geramos filhos e filhas saudáveis, amamos, perdoamos, reconciliamos, resistimos. Sozinhos eu e você somos frágeis demais, mas para estarmos juntos precisamos estar em confiança, não é mesmo? A confiança, portanto, é a base da aliança. A confiança ela torna muito simples, muito fácil, muito comum e até necessário a tão difícil submissão. Se eu confio, eu me submeto fácil. A confiança ela é o cimento da parede, aliás, da muralha chamada unidade. E em unidade não há limites para aquilo que a gente tentar fazer, sobretudo se o objetivo e a motivação for alinhado ao coração de Deus. Certamente, claramente, óbvia, evidentemente que a confiança ela oferece riscos. Meu irmão e minha irmã, não se iluda, as pessoas podem falhar. Aliás, elas vão falhar. Certamente que eu e você vamos nos frustrar. Mas é muito melhor, ouça isso, que a gente se frustre por ter confiado do que se frustrar por nunca termos confiado. Isso, aliás, para mim é a melhor definição de uma vida vazia. Se há medo em confiar, o texto que lemos diz que o amor lança fora todo o medo. Que amemos então. O perdão vai nos ajudar a recomeçar sempre. E quando houverem falhas, o perdão conserta. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, restaurarmos a confiança, uns para com os outros. Mas, pastor Beto, foi muito difícil, você não sabe o que eu vivi, o que eu passei. Acredito em você, mas nós precisamos reconstruir a confiança, buscar de Deus a confiança. Ou para muitos, simplesmente começar a confiar. Não podemos esquecer que nunca, aliás, não podemos nos esquecer nunca disso, que nós não amamos porque nós somos bonzinhos ou optamos por isso, mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro, diz a Bíblia. Ele confiou em nós, sendo nós ainda pecadores. Imaginem, Deus confiou em nós o seu amor. Ele entregou seu Filho. Quando muitos de nós, a maioria de nós, pelo menos você que me ouve em todas as partes, nem existia ainda, nem era sombra de um projeto, de uma vida. E Deus já tinha enviado seu Filho 2000 anos atrás para morrer em nosso lugar. Pode ser que você precise, meu irmão e minha irmã, ser restaurado, restaurada, hoje, agora, nesse último episódio da série, na sua capacidade de confiar nos seus irmãos, amigos, familiares, no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, nos seus filhos, nos seus líderes. Pode ser que você precise de uma restauração. Pode ser também que você precise tomar um passo de fé e se tornar alguém mais confiável também, para que as pessoas consigam confiar em você. E você vai precisar dar evidências, provas de que você é uma terra boa em que se pode semear confiança. A gente normalmente pensa num tema desse na perspectiva dos outros, mas e a tua autorreflexão? Você é alguém confiável? E para terminar essa série, eu quero dar uma dica.
sobre como tudo pode começar. A palavra de Zacarias 4:10 diz para ninguém desprezar o dia das pequenas coisas, o dia dos pequenos começos. Eu acho lindo esse texto. Ninguém despreze o dia das coisas pequenas. Então por que não começar? E essa é a minha dica para terminar essa série. Por que não começar pela coisa pequena? Com um voto de confiança naquilo, naquela ou naquele em que você tem profunda dificuldade em confiar. Dê um passo, peça a força do Senhor, se encha de amor, busque a sabedoria que vem do alto, transborde do Espírito Santo, busque a visão de Deus, de como Ele vê, enxerga teu irmão e tua irmã. Visão de fé e confiança, um Deus que considera as coisas que não são como se já fossem, um Deus que trabalha nele e nela tanto quanto está trabalhando em você. Pensa que somos todos iguais diante de Deus e que somos família de Jesus e que vamos passar a eternidade juntos. Então precisamos nessa trilha resolver as nossas dificuldades no campo dos relacionamentos, restaurar confiança antes de tudo. Comece com um voto de confiança. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Espero que essa série tenha feito efeito na sua vida. Tenha produzido, acrescentado, agregado, fortalecido, edificado tua vida, sua comunidade, seu lar, sua família, seu trabalho, seus negócios. Encontro você na nossa próxima série no Espaço Devocional Diário da Bíblia JFL Offline. Até lá, Deus te abençoe. Confie, vale a pena. Devocional Diário, série Confiança, primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros diários de devocional, de oração. Sempre bom nos reunirmos para orarmos e para meditarmos na Palavra de Deus. Quero começar com vocês, a partir de hoje, indo até o 5º episódio, portanto, nesses próximos 5 devocionais diários, uma série sobre o assunto confiança. Você que me acompanha diariamente já percebeu que temos adotado esse modelo de séries de determinados assuntos para aprofundarmos bastante, meditarmos e aplicarmos em nossos caminhos os vários temas que Deus tem trazido e inspirado para que a gente compartilhe aqui contigo. Milhares de irmãos no Brasil e no mundo têm sido profundamente edificados com esses devocionais. Eu espero que você desfrute e compartilhe desses momentos. Quero encorajá-lo a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis para que mais gente seja edificada como eu e você temos sido. Vamos começar hoje nesse primeiro episódio dessa nova série de devocionais diários sobre confiança, falando sobre a confiança como base dos nossos relacionamentos. Para tanto, eu separei o texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Vamos ler e meditar na palavra de Deus. Confiança como base dos nossos relacionamentos. O texto de 2 Coríntios 7, versículo 16 diz: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Me chamou bastante a atenção o fato de que Paulo demonstra afeto, alegria pelo povo da igreja de Coríntios. Ele demonstra esse afeto por causa da vinda de Tito e pelo bom efeito da primeira carta entre os coríntios. Ele vai recebendo as notícias e aquilo produz no coração dele gozo e alegria. Interessante, e por que me chamou a atenção? Porque Paulo sempre nos passa a impressão de ser um cara duro, brilhante, mas meio ranzinza, genioso, altamente produtivo, não é mesmo? Mas aqui nessa fala ele comunica essa candura, essa doçura, esse afeto, essa alegria ao povo da igreja de Coríntios. E se você verificar o versículo 4 desse mesmo capítulo 7,
E aqui utilizando uma outra tradução, a Almeida século 21, da editora Vida Nova, ele fala assim: a minha confiança em vós é grande, e eu me orgulho muito de vós. Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. E se a gente for para a tradução que eu utilizei, a ACF, que é a base das nossas meditações, nesse texto aqui repetindo que eu comecei lendo, o versículo 16, ele fala: regozijo-me, alegro-me de em tudo poder confiar em vocês. Obviamente, como eu já propus no início desse devocional, eu não vou falar da segunda carta de Coríntios com vocês aqui, nem do momento fofura do grande apóstolo Paulo, mas da confiança que ele menciona por aqueles irmãos daquela igreja. Nesses próximos dias nós vamos tratar sobre confiança. Detalhe é que não falarei sobre a confiança para com Deus, mas da confiança de uns para com os outros, entre nós, entre pessoas. Segundo os dicionários da língua portuguesa, confiança é segurança íntima de procedimento, crédito, fé, ou ainda crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade de outrem. Finalmente, um outro dicionário ainda diz que confiança é credibilidade, sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com que se mantém relações de amizades ou negócios. Grandes definições, hein? Antes de avançarmos, eu quero fazer uma nova observação, uma outra pequena observação. Assim como eu disse que não vamos tratar aqui da confiança para com Deus, mas entre pessoas, também quero observar que para não haver nenhum receio da sua parte, meu irmão e minha irmã, e nenhuma confusão com o sentido do texto de Jeremias 17:5, que diz que é maldito o homem que confia no homem. Quero dizer que não se trata de sermos desconfiados, o sentido desse texto de Jeremias. Quando alguém pensa, maldito o homem que confia no homem, ali não está falando para a gente desconfiar de todo mundo. O sentido ali é outro. Tem a ver com autossuficiência, com não depender de Deus, com confiar na sua própria força, na sua humanidade mortal. Tá ok? Jeremias 17:5, onde fala que maldito o homem que confia no homem, não está estimulando a desconfiança mútua, mas está desestimulando que a gente confie em nós mesmos, nas nossas forças, na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa humanidade. Só por essa introdução desse primeiro episódio já deu para ver que esse tema é para lá de relevante e essencial na busca de fortalecer os nossos relacionamentos. Aliás, relacionamentos são sempre desafiadores. Então nós precisamos de tempo em tempo tratar entre nós, entre nossas famílias, igrejas, comunidades, bairros, empregos, o tipo, o modelo, a profundidade dos nossos relacionamentos. Precisamos falar de se sentir pertencente, de acolher, de aliança, de perdão, de transparência, de fragilidade. E tratar de confiança é fundamental para termos relacionamentos saudáveis, fortes, verdadeiros. Aliás, confiança é algo fácil de se perder e que em muitos casos nós já perdemos. O diabo vai ficar minando o tempo todo e sem confiança os relacionamentos ficam artificiais, superficiais, não são legítimos. Precisamos falar sobre esse assunto. De novo, repito, não vou falar da confiança em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, mas na confiança de uns para com os outros, entre nós, entre gente, entre irmãos, entre familiares, entre amigos, entre pessoas, entre lideranças de igrejas. Isso precisa ser base dos nossos relacionamentos. Já vimos que isso não se trata de trazer uma confusão com base naquele texto de Jeremias, que amaldiçoa a confiança do homem no próprio homem, o sentido ali é outro. E agora nós estamos então iniciando essa jornada que eu tenho certeza vai edificar muito a minha e a sua vida. Te encontro então no próximo episódio dessa série sobre confiança. Deus te abençoe.
Devocional Diário, série Confiança, segundo episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, voltamos a nos encontrar para mais um Devocional Diário, onde temos tratado a série Confiança, o assunto confiança, nessa série de 5 episódios. Hoje, no segundo episódio dessa série, quero falar sobre o poder da confiança. E para tanto, eu separei o texto de Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, dos versos 16 ao 17, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O poder da confiança. Meus irmãos, na Bíblia existem centenas de histórias que comunicam o valor, a necessidade, o resultado e a bênção da confiança. Vamos lembrar alguns? Pense na história de Noé, narrada no livro de Gênesis. Um camarada com mais ou menos 600 anos de idade é desafiado a construir um barco de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13,5 metros de altura, porque viria uma tempestade de 40 dias de duração e com isso uma inundação que destruiria toda a terra. Detalhe, sem nunca ter chovido até então uma gota sequer. Precisa ou não precisa de confiança para entrar nessa? Lembrem da história de Abraão, narrada em Gênesis 22, um camarada com idade avançada e com a mulher estéril. Deus manda um filho mediante uma promessa. E num contexto confuso, pois Abraão tenta dar uma forcinha para Deus, como a gente costuma querer fazer, ele produz, entre aspas, Ismael. Aí chega o filho da promessa. A história de Ismael podemos falar depois. E de repente, Deus manda sacrificar esse filho. E o pior, ou melhor, ele obedece. Deus proverá, lembra dessa frase? Esse camarada confiava em Deus, não? E Pedro? A história dele, desse ponto eu quero destacar da vida de Pedro, narrado em Mateus 14, 29, numa madrugada, na 4ª vigília da noite, em meio a uma tempestade, ventos contrários, Jesus chama Pedro para encontrá-lo. Pedro vai. Detalhe, Jesus vem andando sobre o mar. Pedro deveria ir andando até ele, e ele foi. Apesar de começar a afundar no meio do caminho, e isto sempre é o que a gente precisa destacar nessa história. Aliás, isso sempre é o que as pessoas destacam nessa história, né? Que Pedro afundou. Mas ele foi, isso que importa. Quanto tem que se confiar em alguém para fazer isso? Sair do seu barco no meio de uma tempestade e andar no mar. E a história de Jonatas e Davi, narrada lá em 1 Samuel, amigos. Confiança que leva um a compartilhar o seu melhor com o outro. Eles fizeram um pacto. Jonatas deu sua capa a Davi. Ele compartilha sua realeza ali. Ele deu sua armadura, que significava sua graduação, suas patentes, seus status. Ele compartilhou sua espada, suas armas, sua proteção, o seu arco, que eram seus diferenciais, a sua habilidade. E o seu cinto, que protegiam áreas vitais ali na região lombar. Vitais de uma guerra que, se acessadas, matariam o soldado, a pessoa. Portanto, ele compartilha sua proteção, sua vida. E o texto de Noemi e Ruth, parentes, nora e sogra, uma declarando para a outra, numa expressão de confiança que leva uma a seguir a outra, a andarem juntas a qualquer custo. Sabemos da complexidade desse tipo de relacionamento entre noras e sogras. Ruth abre mão do seu povo, portanto da sua cultura, da sua fé, portanto do Deus dela. Porque ela fala, meu povo é o teu povo, meu Deus é o seu Deus. Do seu destino, porque ela fala, onde quer que tu fores. Do seu lar, porque ela diz, onde quer que pousares.
E até onde? Até morrer, até o fim. Ruth abre mão, confiança que gera renúncia. E tantas outras histórias, meus irmãos e irmãs, fantásticas que a Bíblia mostra e que evidenciam o poder da confiança nos relacionamentos. Se a gente se lembrar dos 37 valentes de Davi, se a gente lembrar dos homens que desceram enfermo numa cama pelo telhado na sala onde Jesus estava, quantos obstáculos, quanto eles precisaram confiar uns nos outros para beneficiar o amigo deles paralítico. E Abissai, história narrada em 2 Samuel, que matou um gigante chamado Isbi-Benob, cuja lança desse gigante pesava 4 quilos. Ele ia matar Davi, que estava ali cansado na peleja. Abissai percebeu e matou o gigante. E a história de Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, relacionamentos permeados por confiança, que geravam um legado, discipulado, parceria, realização. Moisés diante do Mar Vermelho, Elias e Eliseu, confiança que deixou uma herança, um legado, a ponto de Eliseu pedir porção dobrada do que havia sobre Elias e lhe é concedido. E aquele menino que entregou seu lanchinho, 5 pãezinhos e 2 peixes, para o discípulo levar a Jesus, que o multiplicou. Quanta confiança nessas histórias, quanta confiança para tomar determinadas decisões. Não estamos falando de coisas triviais, comuns, corriqueiras. O fato é, meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte e prezado ouvinte, que não se pode desprezar a necessidade de confiança em nossos irmãos e irmãs, assim como não se pode desprezar um pneu furado. Em algum momento você vai precisar parar para resolver isso. Te encontro no próximo episódio dessa série sobre confiança. Até lá, Deus te abençoe. Devocional Diário, série Confiança, 3º episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 3º episódio da nossa série sobre confiança nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Temos tratado sobre esse poderoso, esse precioso, esse necessário assunto, confiança entre pessoas, nestes dias, nesses 5 episódios. Hoje é o 3º de mais uma série devocional da Bíblia JFA. Hoje nós vamos falar sobre os problemas gerados pela falta de confiança. Para tanto, eu separei o texto de Amós, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler e depois meditar. Amós 3, 3. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Irmãos e irmãs, pensando sobre confiança, nós precisamos entender que a falta dela produz relacionamentos fracos. Quero narrar com vocês aqui, listar, pensar em problemas que a falta de confiança nos relacionamentos produzem. Assim como a falta de cálcio no organismo produz ossos fracos, falta de confiança nos relacionamentos produz relacionamentos fracos, frágeis, vulneráveis, que se quebram facilmente. Você já viu alguma pessoa com osteoporose? Os relacionamentos fracos produzem uma igreja fraca. E nesses ambientes, as fortalezas do inferno prevalecem. A falta de confiança nos relacionamentos, meu irmão e minha irmã, produzem distanciamento, incredulidade, maledicência, maus juízos acerca do outro. Sempre se fica na defesa, achando que a pessoa está mal intencionada. Produz falsidade e desrespeito, frieza e apatia e isolamento. Você conhece ambientes em que você facilmente identifica esses sintomas? Certamente ali há desconfiança. Sem confiança uns nos outros, nós vamos ser uma família, um time, uma igreja talvez, uma empresa pobre, medíocre, doente. Um ambiente de gente complicada, amarga, triste e, sobretudo, infrutíferos. Sem a confiança não vai haver ruptura. Aliás, não vai haver unidade, vai haver rupturas e divisões. E dificilmente se produzirá alguma coisa consistente e relevante. Sem a confiança nas pessoas, não vai haver a entrega,
a cumplicidade, o compartilhamento, a submissão, a autoridade. Não vai haver transparência nem aproximação, muito menos lealdade ou boa vontade. Nos ambientes onde reinam a desconfiança, imperam também uma crítica ácida, dura, exacerbada. E sem a confiança as pessoas não vão ser curadas, porque nunca vão abrir seus corações, vão ficar sempre na superficialidade. E a Bíblia diz que confessar as culpas uns aos outros é uma condição básica para haver cura. Quem pode compartilhar suas dores sem confiar? Sem a confiança não vai haver unidade, comunhão verdadeira e nem relacionamentos fortes permeados de amor. Pensando no texto de Amós, eu creio que é quase impossível andar junto sem confiança. Nem preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que por ser algo tão vital, o diabo vai bater forte nesse fundamento, não é mesmo? Aliás, reflita aqui comigo. Você já perdeu a confiança em alguém? Seja na igreja, na liderança, nos seus pastores, no ambiente de trabalho, no familiar. Nós perdemos a confiança quando nós somos traídos, quando nós nos decepcionamos, quando alguém falha, quando alguém mente, quando descobrimos que fomos manipulados, usados, quando fomos rejeitados ou humilhados e desprezados, entre outros motivos. Portanto, os relacionamentos eles precisam ser nutridos com água boa, com luz, sal, amor, carinho. Isso é adubo para não serem corroídos, brotando desconfiança. Além de perder a confiança, há coisas também que impedem a construção de confiança. Uma delas é o orgulho. Quando a pessoa não abre o coração e fica na defensiva, ninguém pode saber o meu problema, a minha fraqueza. Quando as pessoas têm muita dificuldade com isso, não digo expor sua vida na primeira capa de uma revista ou um jornal, mas no fórum correto. Claramente, as pessoas que possuem essa dificuldade por conta do seu orgulho possuem lutas, problemas, mas não abrem. E dificilmente vão construir pontos de confiança. Outra questão que impede a confiança, que impede a construção de confiança é o aproveitadorismo. Pois quando as pessoas se relacionam por aquilo que os outros têm, possuem ou são, e isso é descoberto, aí torna-se impossível confiar outra vez, não é mesmo? Entre outros fatores que impedem a construção de confiança, além de orgulho e aproveitadorismo, estão também a timidez, os temperamentos mais introvertidos, fechados. Como confiar em alguém assim? Ou se abrir para confiar em alguém, se eu sou tão fechado em mim mesmo? O sentimento de superioridade, a autossuficiência, a riqueza, por incrível que pareça, impede a construção de confiança. Ele quer tirar proveito de mim. Estou me relacionando com ele porque ele é rico. A falta de humildade impede construir confiança. A falta do Espírito Santo nem se diga. Já vimos quantos problemas podem ser gerados pela falta de confiança, não é mesmo? Voltaremos no próximo episódio dessa série com mais reflexões sobre o tema confiança. Deus te abençoe e até lá. Devocional Diário, série Confiança, 4º episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 4º episódio dessa série sobre o tema confiança nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA. Hoje eu quero falar sobre as coisas que destroem a confiança. Ontem, no 3º episódio, falamos daquilo que pode dificultar a construção de confiança e também de fatores, situações que nos fazem perder a confiança. E hoje eu quero falar daquilo que pode destruir a confiança construída e existente. Texto de Provérbios capítulo 26, dos versos 24 ao 26, diz que aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo ele encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, não confies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano,
e a sua maldade será exposta perante a congregação. Que texto forte! Há coisas que destroem a confiança. Nesses dias temos refletido sobre a confiança como base nos nossos relacionamentos. No primeiro episódio. No segundo falamos sobre o poder da confiança. No terceiro falamos sobre os problemas gerados pela falta de confiança. E hoje eu quero asseverar as coisas que podem destruir confiança. Entre tantas outras eu relacionei aqui a mentira. Como confiar no mentiroso? Como confiar baseado em mentira? A traição, a falta de transparência, o roubo, os conflitos, as brigas, a inconstância, a falta de personalidade, as tiranias, as agressões físicas e verbais, a manipulação, os interesses próprios, as vaidades, invejas, ciúmes, a competição, as porfias e inimizades, a falsidade. Tudo isso destrói a confiança. Se você já identificou isso em alguém, certamente você tem dificuldades em desconfiar, aliás, em confiar nele ou nela. Se você já identificou essas coisas no ambiente, certamente você não confia. Outros fatores que destroem a confiança: a imprudência, a imperícia, a negligência. Você confiaria num médico que, por conta dos seus erros, da sua imperícia ou da sua negligência, já perdeu vários pacientes na mesa de cirurgia? Para dar um exemplo, nada contra os médicos. Você confiaria num piloto que já impôs à sua tripulação, aos seus passageiros num voo, recorrentes situações de pânico e que não é devidamente gabaritado para aquela função? Exemplos aleatórios eu estou dando, situações hipotéticas. Acredito que na aviação nem isso seja possível, né? Pelo menos na aviação regulamentada, comercial. Só para tentar construir aqui contigo exemplos. Há coisas que destroem a confiança: falta de estrutura, incompetência, má reputação, fofoca, fuxico, mexerico, maledicência, a lascívia, a imoralidade, o pecado. Eu quase poderia dizer, meu irmão e minha irmã, que a desconfiança, que é o resultado da destruição da confiança, é um demônio. Não afirmo que seja, porque a Bíblia não diz assim. Mas em contrapartida, oposto disso, confiar é uma bênção. É uma virtude, eu diria que é quase um dom. Assim como falamos das coisas que destroem a confiança, eu quero falar daquilo que a confiança produz. Entre outras coisas, ela produz relacionamentos vigorosos e frutíferos. Ela produz saúde física, espiritual. Ela produz descanso e liberdade, porque eu posso ser eu mesmo e até errar. Ninguém vai ficar me julgando, eu confio naquele ambiente. Ela produz paz, porque eu não preciso ficar na defensiva o tempo todo. Ela produz sanidade mental, acaba o estresse, a paranoia, a obsessão, a maquinação do mal o tempo todo. A confiança produz unidade, isso é fundamental. Ela produz o mutualismo, um ao outro. Ela produz doação, entrega, abertura, compartilhamento e, consequentemente, a cura. Porque quando a gente confia e abre o nosso coração, a cura brota. Ela produz socorro, ajuda, suporte. Ela permite a cobertura e logo proteção. A confiança produz diálogos ou até discordâncias saudáveis e necessárias, e as coisas são resolvidas nesse contexto. Ela produz resiliência, porque eu confio, então eu resisto firme e volto sem me destruir. Ela capacita a andar a segunda milha, da outra face. Ela propicia o perdão e a reconciliação. Ela produz restaurações poderosas. A confiança comunica amor, aceitação, acolhimento, e ela oferece oportunidades de recomeços. A confiança, meu irmão e minha irmã, ela produz ambientes propícios ao movimento do Espírito Santo, à adoração verdadeira, ao avivamento, ao poder, ao fluir, à manifestação da glória de Deus, à manifestação dos dons, ao mover sobrenatural do Espírito Santo. A confiança, eu digo ainda que ela é poderosa e libertadora.
Ela fortalece, ela alavanca qualquer obra, projeto ou empreendimento. E ela é luz que espanta e afasta as trevas do nosso meio. Uau! Como a confiança é importante. Eu encontro você no nosso próximo episódio, último episódio dessa série sobre confiança. Até lá, Deus te abençoe. Devocional diário, série Confiança. 5º e último episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, campeão, campeã, vencedor, vencedora. Em tempos em que as pessoas maratonam as séries nos seus canais prediletos e na sua TV por assinatura, eu quero louvar a Deus pela sua vida por maratonar uma série de algo que é eterno, a Palavra de Deus. Nesses dias, temos tratado sobre o tema confiança. Falamos sobre a confiança como base dos relacionamentos, falamos sobre o poder da confiança, sobre os problemas gerados pela falta de confiança, falamos das coisas que destroem a confiança e hoje, nesse 5º e último episódio da série sobre confiança, quero falar sobre restauração da confiança. Restaurando a confiança. Se você perdeu algum dos episódios, volte aí no canal, verifique não só esse, mas todos os episódios de todas as séries de assuntos e temas devocionais que diariamente compartilhamos aqui e crescemos juntos, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas esse conteúdo devocional diário. Vamos então para o nosso 5º e último episódio, falando sobre restaurando a confiança. Eu separei o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz que no amor não há temor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o temor, ou lança fora o medo, porque o medo, o temor, tem consigo a pena, e o que teme, o que tem medo, não é perfeito em amor. Que texto magnífico! O amor lança fora todo medo. Queridos e queridas, falamos nesses dias muito sobre confiança. E há muito ainda o que ser falado. Eu sei que não é algo simples e fácil, mas é perfeitamente possível, sobretudo motivados pelo amor e na força do Espírito Santo. Nesse último episódio, onde eu quero propor a restauração da confiança, eu quero te lembrar que a confiança, ela é a base da aliança. E quando estamos em aliança, vamos longe. Construímos, conquistamos, realizamos, vencemos, geramos filhos e filhas saudáveis, amamos, perdoamos, reconciliamos, resistimos. Sozinhos eu e você somos frágeis demais, mas para estarmos juntos precisamos estar em confiança, não é mesmo? A confiança, portanto, é a base da aliança. A confiança, ela torna muito simples, muito fácil, muito comum e até necessário a tão difícil submissão. Se eu confio, eu me submeto fácil. A confiança, ela é o cimento da parede, aliás, da muralha chamada unidade. E em unidade não há limites para aquilo que a gente tentar fazer, sobretudo se o objetivo e a motivação for alinhado ao coração de Deus. Certamente, claramente, óbvia, evidentemente que a confiança, ela oferece riscos. Meu irmão e minha irmã, não se iluda, as pessoas podem falhar. Aliás, elas vão falhar. Certamente que eu e você vamos nos frustrar. Mas é muito melhor, ouça isso, que a gente se frustre por ter confiado do que se frustrar por nunca termos confiado. Isso, aliás, para mim é a melhor definição de uma vida vazia. Se há medo em confiar, o texto que lemos diz que o amor lança fora todo o medo. Que amemos então.
O perdão vai nos ajudar a recomeçar sempre. E quando houverem falhas, o perdão conserta. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, restaurarmos a confiança uns para com os outros. Mas, Pastor Beto, foi muito difícil, você não sabe o que eu vivi, o que eu passei. Acredito em você, mas nós precisamos reconstruir a confiança, buscar de Deus a confiança. Ou para muitos, simplesmente começar a confiar. Não podemos esquecer que não podemos nos esquecer nunca disso, que nós não amamos porque nós somos bonzinhos ou optamos por isso, mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro, diz a Bíblia. Ele confiou em nós, sendo nós ainda pecadores. Imaginem, Deus confiou em nós o seu amor. Ele entregou seu Filho. Quando muitos de nós, a maioria de nós, pelo menos você que me ouve em todas as partes, nem existia ainda, nem era sombra de um projeto, de uma vida. E Deus já tinha enviado seu Filho 2000 anos atrás para morrer em nosso lugar. Pode ser que você precise, meu irmão e minha irmã, ser restaurado, restaurada, hoje, agora, nesse último episódio da série, na sua capacidade de confiar nos seus irmãos, amigos, familiares, no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, nos seus filhos, nos seus líderes. Pode ser que você precise de uma restauração. Pode ser também que você precise tomar um passo de fé e se tornar alguém mais confiável também, para que as pessoas consigam confiar em você. E você vai precisar dar evidências, provas de que você é alguém, é uma terra boa em que se pode semear a confiança. A gente normalmente pensa num tema desse na perspectiva dos outros, mas e a tua autorreflexão? Você é alguém confiável? E para terminar essa série, eu quero dar uma dica sobre como tudo pode começar. A palavra de Zacarias 4:10 diz para ninguém desprezar o dia das pequenas coisas, o dia dos pequenos começos. Eu acho lindo esse texto. Ninguém despreze o dia das coisas pequenas. Então por que não começar? E essa é a minha dica para terminar essa série. Por que não começar pela coisa pequena? Com um voto de confiança naquilo, naquela ou naquele em que você tem profunda dificuldade em confiar. Dê um passo, peça a força do Senhor, se encha de amor, busque a sabedoria que vem do alto, transborde do Espírito Santo, busque a visão de Deus, de como Ele vê, enxerga teu irmão e tua irmã. Visão de fé e confiança, um Deus que considera as coisas que não são como se já fossem, um Deus que trabalha nele e nela tanto quanto está trabalhando em você. Pensa que somos todos iguais diante de Deus e que somos família de Jesus e que vamos passar a eternidade juntos. Então precisamos nessa trilha resolver as nossas dificuldades no campo dos relacionamentos, restaurar confiança antes de tudo. Comece com um voto de confiança. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Espero que essa série tenha feito efeito na sua vida. Tenha produzido, acrescentado, agregado, fortalecido, edificado tua vida, sua comunidade, seu lar, sua família, seu trabalho, seus negócios. Encontro você na nossa próxima série no Espaço Devocional Diário da Bíblia JFA Offline. Até lá, Deus te abençoe. Confie, vale a pena. Devocional Diário, série Confiança, primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros diários de devocional, de oração. Sempre bom nos reunirmos para orarmos e para meditarmos na Palavra de Deus. Quero começar com vocês, a partir de hoje, indo até o 5º episódio, portanto, nesses próximos 5 devocionais diários, uma série sobre o assunto
confiança. Você que me acompanha diariamente já percebeu que temos adotado esse modelo de séries de determinados assuntos para aprofundarmos bastante, meditarmos e aplicarmos em nossos caminhos os vários temas que Deus tem trazido e inspirado para que a gente compartilhe aqui contigo. Milhares de irmãos no Brasil e no mundo têm sido profundamente edificados com esses devocionais. Eu espero que você desfrute e compartilhe desses momentos. Quero encorajá-lo a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis para que mais gente seja edificada como eu e você temos sido. Vamos começar hoje nesse primeiro episódio dessa nova série de devocionais diários sobre confiança, falando sobre a confiança como base dos nossos relacionamentos. Para tanto, eu separei o texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Vamos ler e meditar na palavra de Deus. Confiança como base dos nossos relacionamentos. O texto de 2 Coríntios 7, versículo 16 diz: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Me chamou bastante a atenção o fato de que Paulo demonstra afeto, alegria pelo povo da igreja de Coríntios. Ele demonstra esse afeto por causa da vinda de Tito e pelo bom efeito da primeira carta entre os coríntios. Ele vai recebendo as notícias e aquilo produz no coração dele gozo e alegria. Interessante, e por que me chamou a atenção? Porque Paulo sempre nos passa a impressão de ser um cara duro, brilhante, mas meio ranzinza, genioso, altamente produtivo, não é mesmo? Mas aqui nessa fala ele comunica essa candura, essa doçura, esse afeto, essa alegria ao povo da igreja de Coríntios. E se você verificar o versículo 4 desse mesmo capítulo 7, e aqui utilizando uma outra tradução, a Almeida século 21, da editora Vida Nova, ele fala assim: a minha confiança em vós é grande, e eu me orgulho muito de vós. Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. E se a gente for para a tradução que eu utilizei, a ACF, que é a base das nossas meditações, nesse texto aqui repetindo que eu comecei lendo, o versículo 16, ele fala: regozijo-me, alegro-me de em tudo poder confiar em vocês. Obviamente, como eu já propus no início desse devocional, eu não vou falar da segunda carta de Coríntios com vocês aqui, nem do momento fofura do grande apóstolo Paulo, mas da confiança que ele menciona por aqueles irmãos daquela igreja. Nesses próximos dias nós vamos tratar sobre confiança. Detalhe é que não falarei sobre a confiança para com Deus, mas da confiança de uns para com os outros, entre nós, entre pessoas. Segundo os dicionários da língua portuguesa, confiança é segurança íntima de procedimento, crédito, fé, ou ainda crença na probidade moral, na sinceridade, na lealdade de outrem. Finalmente, um outro dicionário ainda diz que confiança é credibilidade, sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com que se mantém relações de amizades ou negócios. Grandes definições, hein? Antes de avançarmos, eu quero fazer uma nova observação, uma outra pequena observação. Assim como eu disse que não vamos tratar aqui da confiança para com Deus, mas entre pessoas, também quero observar que para não haver nenhum receio da sua parte, meu irmão e minha irmã, e nenhuma confusão com o sentido do texto de Jeremias 17:5, que diz que é maldito o homem que confia no homem. Quero dizer que não se trata de sermos desconfiados, o sentido desse texto de Jeremias. Quando alguém pensa, maldito o homem que confia no homem, ali não está falando para a gente desconfiar de todo mundo. O sentido ali é outro. Tem a ver com autossuficiência, com não depender de Deus, com confiar na sua própria força, na sua humanidade mortal. Tá ok? Jeremias 17:5, onde fala que maldito o homem que confia no homem,
não está estimulando a desconfiança mútua, mas está desestimulando que a gente confie em nós mesmos, nas nossas forças, na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa humanidade. Só por essa introdução desse primeiro episódio já deu para ver que esse tema é para lá de relevante e essencial na busca de fortalecer os nossos relacionamentos. Aliás, relacionamentos são sempre desafiadores. Então nós precisamos de tempo em tempo tratar entre nós, entre nossas famílias, igrejas, comunidades, bairros, empregos, o tipo, o modelo, a profundidade dos nossos relacionamentos. Precisamos falar de se sentir pertencente, de acolher, de aliança, de perdão, de transparência, de fragilidade. E tratar de confiança é fundamental para termos relacionamentos saudáveis, fortes, verdadeiros. Aliás, confiança é algo fácil de se perder e que em muitos casos nós já perdemos. O diabo vai ficar minando o tempo todo e sem confiança os relacionamentos ficam artificiais, superficiais, não são legítimos. Precisamos falar sobre esse assunto. De novo, repito, não vou falar da confiança em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, mas na confiança de uns para com os outros, entre nós, entre gente, entre irmãos, entre familiares, entre amigos, entre pessoas, entre lideranças de igrejas. Isso precisa ser base dos nossos relacionamentos. Já vimos que isso não se trata de trazer uma confusão com base naquele texto de Jeremias, que amaldiçoa a confiança do homem no próprio homem, o sentido ali é outro. E agora nós estamos então iniciando essa jornada que eu tenho certeza vai edificar muito a minha e a sua vida. Te encontro então no próximo episódio dessa série sobre confiança. Deus te abençoe. Devocional diário, série Confiança, segundo episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, prezado ouvinte, voltamos a nos encontrar para mais um devocional diário, onde temos tratado a série Confiança, o assunto confiança, nessa série de 5 episódios. Hoje, no segundo episódio dessa série, quero falar sobre o poder da confiança. E para tanto, eu separei o texto de Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, dos versos 16 ao 17, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O poder da confiança. Meus irmãos, na Bíblia existem centenas de histórias que comunicam o valor, a necessidade, o resultado e a bênção da confiança. Vamos lembrar alguns? Pense na história de Noé, narrada no livro de Gênesis. Um camarada com mais ou menos 600 anos de idade é desafiado a construir um barco de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13,5 metros de altura, porque viria uma tempestade de 40 dias de duração e com isso uma inundação que destruiria toda a terra. Detalhe, sem nunca ter chovido até então uma gota sequer. Precisa ou não precisa de confiança para entrar nessa? Lembrem da história de Abraão, narrada em Gênesis 22, um camarada com idade avançada e com uma mulher estéril. Deus manda um filho mediante uma promessa. E num contexto confuso, pois Abraão tenta dar uma forcinha para Deus, como a gente costuma querer fazer, ele produz, entre aspas, Ismael. Aí chega o filho da promessa. A história de Ismael podemos falar depois. E de repente,
Deus manda sacrificar esse filho. E o pior, ou melhor, ele obedece. Deus proverá, lembra dessa frase? Esse camarada confiava em Deus, não? E Pedro? A história dele, desse ponto eu quero destacar da vida de Pedro, narrado em Mateus 14, 29, numa madrugada, na quarta vigília da noite, em meio a uma tempestade, ventos contrários, Jesus chama Pedro para encontrá-lo. Pedro vai. Detalhe, Jesus vem andando sobre o mar. Pedro deveria ir andando até ele, e ele foi. Apesar de começar a afundar no meio do caminho, e isto sempre é o que a gente precisa destacar nessa história. Aliás, isso sempre é o que as pessoas destacam nessa história, né? Que Pedro afundou. Mas ele foi, isso que importa. Quanto tem que se confiar em alguém para fazer isso? Sair do seu barco no meio de uma tempestade e andar no mar. E a história de Jonatas e Davi, narrada lá em 1 Samuel, amigos. Confiança que leva um a compartilhar o seu melhor com o outro. Eles fizeram um pacto, Jonatas deu sua capa a Davi, ele compartilha sua realeza ali. Ele deu sua armadura, que significava sua graduação, suas patentes, seus status. Ele compartilhou sua espada, suas armas, sua proteção, seu arco, que eram seus diferenciais, a sua habilidade. E o seu cinto, que protegiam áreas vitais ali na região lombar, vitais de uma guerra que, se acessadas, matariam o soldado, a pessoa. Portanto, ele compartilha sua proteção, sua vida. E o texto de Noemi e Ruth, parentes, nora e sogra, uma declarando para a outra, numa expressão de confiança que leva uma a seguir a outra, a andarem juntas a qualquer custo. Sabemos da complexidade desse tipo de relacionamento entre noras e sogras. Ruth abre mão do seu povo, portanto da sua cultura, da sua fé, portanto do Deus dela, porque ela fala, meu povo é o teu povo, meu Deus é o seu Deus. Do seu destino, porque ela fala, onde quer que tu fores. Do seu lar, porque ela diz, onde quer que pousares. E até onde? Até morrer, até o fim. Ruth abre mão, confiança que gera renúncia. E tantas outras histórias, meus irmãos e irmãs, fantásticas que a Bíblia mostra e que evidenciam o poder da confiança nos relacionamentos. Se a gente se lembrar dos 37 valentes de Davi, se a gente lembrar dos homens que desceram enfermo numa cama pelo telhado na sala onde Jesus estava, quantos obstáculos, quanto eles precisaram confiar uns nos outros para beneficiar o amigo deles paralítico. E Abissai, história narrada em 2 Samuel, que matou um gigante chamado Isbi-Benob, cuja lança desse gigante pesava 4 quilos. Ele ia matar Davi, que estava ali cansado na peleja. Abissai percebeu e matou o gigante. E a história de Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, relacionamentos permeados por confiança, que geravam legado, discipulado, parceria, realização. Moisés diante do Mar Vermelho, Elias e Eliseu, confiança que deixa uma herança, um legado, a ponto de Eliseu pedir porção dobrada do que havia sobre Elias e lhe é concedido. E aquele menino que entregou seu lanchinho, 5 pãezinhos e 2 peixes, para o discípulo levar Jesus, que o multiplicou. Quanta confiança nessas histórias, quanta confiança para tomar determinadas decisões. Não estamos falando de coisas triviais, comuns, corriqueiras. O fato é, meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte e prezado ouvinte, que não se pode desprezar a necessidade de confiança em nossos irmãos e irmãs, assim como não se pode desprezar um pneu furado. Em algum momento você vai precisar parar para resolver isso. Te encontro no próximo episódio dessa série sobre confiança. Até lá, Deus te abençoe. Devocional Diário, série Confiança, 3º episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 3º episódio da nossa série sobre confiança nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Temos tratado sobre esse poderoso, esse precioso, esse necessário assunto, confiança entre pessoas, nestes dias, nesses 5 episódios. Hoje é o 3º de mais uma série devocional da Bíblia JFA. Hoje nós vamos falar sobre os problemas gerados
pela falta de confiança. Para tanto, eu separei o texto de Amós, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler e depois meditar. Amós 3, 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Irmãos e irmãs, pensando sobre confiança, nós precisamos entender que a falta dela produz relacionamentos fracos. Quero narrar com vocês aqui, listar, pensar em problemas que a falta de confiança nos relacionamentos produzem. Assim como a falta de cálcio no organismo produz ossos fracos, falta de confiança nos relacionamentos produz relacionamentos fracos, frágeis, vulneráveis, que se quebram facilmente. Você já viu alguma pessoa com osteoporose? Os relacionamentos fracos produzem uma igreja fraca. E nesses ambientes, as fortalezas do inferno prevalecem. A falta de confiança nos relacionamentos, meu irmão e minha irmã, produzem distanciamento, incredulidade, maledicência, maus juízos acerca do outro. Sempre se fica na defesa, achando que a pessoa está mal intencionada. Produz falsidade e desrespeito, frieza e apatia e isolamento. Você conhece ambientes em que você facilmente identifica esses sintomas? Certamente ali há desconfiança. Sem confiança uns nos outros, nós vamos ser uma família, um time, uma igreja talvez, uma empresa pobre, medíocre, doente. Um ambiente de gente complicada, amarga, triste e, sobretudo, infrutíferos. Sem a confiança não vai haver ruptura. Aliás, não vai haver unidade, vai haver rupturas e divisões. E dificilmente se produzirá alguma coisa consistente e relevante. Sem a confiança nas pessoas, não vai haver a entrega, a cumplicidade, o compartilhamento, a submissão, a autoridade. Não vai haver transparência nem aproximação, muito menos lealdade ou boa vontade. Nos ambientes onde reinam a desconfiança, imperam também uma crítica ácida, dura, exacerbada. E sem a confiança as pessoas não vão ser curadas, porque nunca vão abrir seus corações, vão ficar sempre na superficialidade. E a Bíblia diz que confessar as culpas uns aos outros é uma condição básica para haver cura. Quem pode compartilhar suas dores sem confiar? Sem a confiança não vai haver unidade, comunhão verdadeira e nem relacionamentos fortes permeados de amor. Pensando no texto de Amós, eu creio que é quase impossível andar junto sem confiança. Nem preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que por ser algo tão vital, o diabo vai bater forte nesse fundamento, não é mesmo? Aliás, reflita aqui comigo. Você já perdeu a confiança em alguém? Seja na igreja, na liderança, nos seus pastores, no ambiente de trabalho, no familiar. Nós perdemos a confiança quando nós somos traídos, quando nós nos decepcionamos, quando alguém falha, quando alguém mente, quando descobrimos que fomos manipulados, usados, quando fomos rejeitados ou humilhados e desprezados, entre outros motivos. Portanto, os relacionamentos eles precisam ser nutridos com água boa, com luz, sal, amor, carinho. Isso é adubo para não serem corroídos, brotando desconfiança. Além de perder a confiança, há coisas também que impedem a construção de confiança. Uma delas é o orgulho. Quando a pessoa não abre o coração e fica na defensiva, ninguém pode saber o meu problema, a minha fraqueza. Quando as pessoas têm muita dificuldade com isso, não digo expor sua vida na primeira capa de uma revista ou um jornal, mas no fórum correto. Claramente, as pessoas que possuem essa dificuldade por conta do seu orgulho, possuem lutas, problemas, mas não abrem. E dificilmente vão construir pontos de confiança. Outra questão que impede a confiança, que impede a construção de confiança é o aproveitadorismo. Pois quando as pessoas se relacionam por aquilo que os outros têm, possuem ou são, e isso é descoberto, aí torna-se impossível confiar outra vez, não é mesmo? Entre outros fatores que impedem a construção de confiança,
Além de orgulho e aproveitadorismo, estão também a timidez, os temperamentos mais introvertidos, fechados. Como confiar em alguém assim? Ou se abrir para confiar em alguém, se eu sou tão fechado em mim mesmo? O sentimento de superioridade, a autossuficiência, a riqueza, por incrível que pareça, impede construção de confiança. Ele quer tirar proveito de mim. Estou me relacionando com ele porque ele é rico. A falta de humildade impede construir confiança. A falta do Espírito Santo nem se diga. Já vimos quantos problemas podem ser gerados pela falta de confiança, não é mesmo? Voltaremos no próximo episódio dessa série com mais reflexões sobre o tema confiança. Deus te abençoe e até lá. Devocional Diário, série Confiança, 4º episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 4º episódio dessa série sobre o tema confiança nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA. Hoje eu quero falar sobre as coisas que destroem a confiança. Ontem, no 3º episódio, falamos daquilo que pode dificultar a construção de confiança e também de fatores, situações que nos fazem perder a confiança. E hoje eu quero falar daquilo que pode destruir a confiança construída existente. Texto de Provérbios capítulo 26, dos versos 24 ao 26, diz que aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo ele encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, não confies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, e a sua maldade será exposta perante a congregação. Que texto forte! Há coisas que destroem a confiança. Nesses dias temos refletido sobre a confiança como base nos nossos relacionamentos. No 1º episódio. No 2º falamos sobre o poder da confiança. No 3º falamos sobre os problemas gerados pela falta de confiança. E hoje eu quero asseverar as coisas que podem destruir confiança. Entre tantas outras eu relacionei aqui a mentira. Como confiar no mentiroso? Como confiar baseado em mentira? A traição, a falta de transparência, o roubo, os conflitos, as brigas, a inconstância, a falta de personalidade, as tiranias, as agressões físicas e verbais, a manipulação, os interesses próprios, as vaidades, invejas, ciúmes, a competição, as porfias e inimizades, a falsidade. Tudo isso destrói a confiança. Se você já identificou isso em alguém, certamente você tem dificuldades em desconfiar, aliás, em confiar nele ou nela. Se você já identificou essas coisas no ambiente, certamente você não confia. Outros fatores que destroem a confiança: a imprudência, a imperícia, a negligência. Você confiaria num médico que, por conta dos seus erros, da sua imperícia ou da sua negligência, já perdeu vários pacientes na mesa de cirurgia? Para dar um exemplo, nada contra os médicos. Você confiaria num piloto que já impôs à sua tripulação, aos seus passageiros num voo, recorrentes situações de pânico e que não é devidamente gabaritado para aquela função? Exemplos aleatórios eu estou dando, situações hipotéticas. Acredito que na aviação nem isso seja possível, né? Pelo menos na aviação regulamentada, comercial. Só para tentar construir aqui contigo exemplos. Há coisas que destroem a confiança: falta de estrutura, incompetência, má reputação, fofoca, fuxico, mexerico, maledicência, a lascívia, a imoralidade, o pecado. Eu quase poderia dizer, meu irmão e minha irmã, que a desconfiança, que é o resultado da destruição da confiança, é um demônio. Não afirmo que seja, porque a Bíblia não diz assim. Mas em contrapartida,
oposto disso. Confiar é uma bênção. É uma virtude, eu diria que é quase um dom. Assim como falamos das coisas que destroem a confiança, eu quero falar daquilo que a confiança produz. Entre outras coisas, ela produz relacionamentos vigorosos e frutíferos. Ela produz saúde física, espiritual. Ela produz descanso e liberdade, porque eu posso ser eu mesmo e até errar. Ninguém vai ficar me julgando, eu confio naquele ambiente. Ela produz paz, porque eu não preciso ficar na defensiva o tempo todo. Ela produz sanidade mental, acaba o estresse, a paranoia, a obsessão, a maquinação do mal o tempo todo. A confiança produz unidade, isso é fundamental. Ela produz o mutualismo, um ao outro. Ela produz doação, entrega, abertura, compartilhamento e, consequentemente, a cura. Porque quando a gente confia e abre o nosso coração, a cura brota. Ela produz socorro, ajuda, suporte. Ela permite a cobertura e logo proteção. A confiança produz diálogos ou até discordâncias saudáveis e necessárias, e as coisas são resolvidas.